boa tarde. Meu nome é Alcendino Neto, sou pesquisador e fui convidado pelo pessoal da quinta Semana Internacional do Cérebro do Museu da Universidade Federal do Pará para falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para vocês. Bom, eu sou nascido e criado em Goiás, onde eu fiz graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás e logo em seguida fiz mestrado e doutorado em engenharia biomédica pela UFRJ, mais especificamente no Laboratório de Engenharia Pulmonar do professor Janela Neto, onde eu aprendi a unir a engenharia, a matemática, a modelagem computacional com a biologia, com a saúde, para entender melhor os fenômenos fisiológicos, principalmente respiratórios, e trabalhar no desenvolvimento de melhores estratégias e equipamentos. Em seguida, eu fiz o meu primeiro pós-doutorado na UFMG, onde eu estudei processamento de imagem biológica, com tomografia de impedância elétrica. E logo depois eu fui trabalhar com a doutora Carrie Pearman no Stevens Institute of Technology, em Hoboken, nos Estados Unidos, Como pertinho de Nova conseguiu York. abrir portas para estudar no Bom, exterior? conseguir uma oportunidade para trabalhar e estudar fora, às vezes não é tão complicado quanto a gente pensa que é. Muitos laboratórios, seja na América do Norte, Europa, na Ásia, eles divulgam vagas no próprio site do laboratório ou em sites agregadores de vagas acadêmicas. Então, basicamente, é procurar uma vaga que se alinhe com seus interesses, com as suas habilidades e mandar um e-mail, se inscrever no processo. É, Outra forma muito comum também de abrir essa porta é estar envolvido em projetos de pesquisa de parceria entre universidades nacionais e universidade estrangeira. Seja como doutorando, seja na iniciação científica. Existem várias universidades brasileiras que desenvolvem projetos com universidades de fora, em que esse pesquisador de iniciação científica, por exemplo, está envolvido e abre uma porta para conversar com o pesquisador de fora e descobrir que ele precisa de alguém com as habilidades que você pode oferecer e, e permitir que você continue a sua carreira fora no laboratório desse parceiro, por exemplo. No meu caso do meu segundo pós-doutorado, com a doutora Carrie Pearman, nos Estados Unidos, eu fui um pouco mais direto, na verdade, porque nessa época eu estava ainda em Belo Horizonte, na FMG, no meu primeiro pós-doutorado, e eu tinha um interesse em evoluir para uma área, no caso eu trabalho com pulmão, então com uma área de mais de micromecânica, de análise microscópica, e era justamente o que ela estava fazendo, conheci os trabalhos dela, e resolvi mandar um e-mail, falei que eu estava muito interessado no que ela fazia, e ela falou que precisava de alguém para trabalhar com ela. E aí a gente viu que o que eu tinha para oferecer era o que ela estava procurando, o que ela tinha para oferecer era o que eu queria como passo seguinte da carreira. E a gente teve uma conversa e, e assim eu fui convidado. E foi assim que eu fui trabalhar lá. Não tão complexo e complicado como a gente acha que é. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas e como foi possível contorná-las? Mais do que burocracia, mais do que idioma, acho que as maiores dificuldades em se estudar ou trabalhar fora são as diferenças culturais e o isolamento. A diferença cultural não só na interação diária, social, com pessoas na rua, no mercado, mas principalmente a diferença de cultura acadêmica também. A nossa cultura acadêmica aqui no Brasil, ela é muito colaborativa e ela é muito pautada pela liberdade de criação. Claro, o Brasil é um país muito grande, regiões diferentes, laboratórios diferentes, tem culturas diferentes, mas no geral a gente tem muita liberdade e sociabilidade. É, Mesmo alguém que está na iniciação científica tem, às vezes, liberdade de fazer um projetinho paralelo com pessoas dentro do laboratório, às vezes até gente de outros laboratórios. Enquanto a experiência que eu tive nos Estados Unidos, por exemplo, é que é uma cultura que tem uma hierarquia um pouco mais rígida, por exemplo, em que praticamente todo tipo de parceria ou de interação de projeto paralelo no âmbito da universidade passa pelo pesquisador principal, passa pelo chefe do laboratório. E, por exemplo, eu vim de um laboratório na FRJ, onde foi minha formação de mestrado e doutorado, que pautava muito por essa liberdade. A gente produziu muita coisa junto,
dessa forma. Então, minha cabeça de pesquisador enquanto agente dentro do laboratório foi sempre muito pautada por isso. E ir para um lugar onde tinha essa estrutura muito bem definida, em que o meu foco tinha que ser no meu projeto e raramente em alguma outra coisa que não ofertada ou pelo menos apresentada pelo chefe do laboratório, foi um pouco difícil. Outra dificuldade é o isolamento. A gente às vezes tende a minimizar isso, às vezes por falta de referência, não sei, mas começa que o brasileiro, ele é, como eu disse, um povo muito sociável. Acho que vocês já tiveram a experiência de ver o quanto a gente abraça quem é de fora e o quanto a diferença entre a vida profissional, acadêmica ou pessoal, ela, ela é uma diferença muito frágil, muito cinzenta, então a gente acaba misturando todas essas coisas. Então alguém que vem de fora e está sozinho faz amigo muito rápido aqui no Brasil. Enquanto isso é uma particularidade nossa, ou mais nossa. Em outros lugares, existem outros lugares com uma cultura mais introspectiva, vamos colocar assim, um pouco menos sociável com quem é novo, com quem é desconhecido. Como essas experiências somaram na sua vida acadêmica, pessoal e E o que eu falei sou profissional? um pouco negativo, às vezes parece que foi muito difícil, mas isso foi muito importante para me formar como pessoa e como profissional, como pesquisador também. É, Ao longo da carreira acadêmica, a gente vai interagir com muita gente que tem culturas próprias, que tem formas próprias de trabalhar. E por mais que a gente interaja com essas pessoas à distância daqui do Brasil ou de pessoas de fora que vêm para cá, é só quando você está completamente imerso numa cultura que você passa a enxergar o mundo através dos olhos daquelas pessoas e ver que cada pessoa, cada povo tem uma cultura diferente. E a ciência, ela é antes de tudo colaborativa, ela é antes de tudo criativa. E quando a gente tem essa experiência, essa interação se torna mais rica, essa capacidade de criação se torna mais rica, que a gente consegue ver como que cada povo enfrenta problemas diferentes e como a gente pode contornar ou adaptar ou às vezes usar isso a, a favor da nossa criação para fazer um projeto ainda melhor. É, Outra coisa que foi muito interessante da experiência fora também é ver o quanto a gente é bom aqui no Brasil. O quanto os nossos laboratórios são bons, o quanto os nossos pesquisadores, em diferentes estágios da carreira, eles são bons. Isso é até um pouco clichê, na verdade, mas é um clichê que tem uma base real, que a gente é muito bom para fazer com que pessoas de áreas diferentes interajam e trabalhem juntas. A gente é um bom agregador, a gente é um povo agregador. A gente é muito bom para encontrar soluções para problemas também. Principalmente quando a gente não tem é, recursos materiais suficientes. A gente é muito bom em improvisar. Não necessariamente improvisar com qualidade ruim, mas improvisar produzindo algo de boa qualidade. E além disso, o Brasil ele tem muitos problemas. Acho que é inegável que a gente está saindo de uma época terrível para a ciência e para a educação brasileira, mas mesmo isso não foi capaz de destruir a qualidade de muitos dos nossos laboratórios. Quando fui trabalhar nos Estados Unidos, eu vi que muita coisa que eles estavam fazendo lá, que eles estavam começando a desenvolver, a gente já fazia aqui na FRJ há muito tempo. Conte sobre as principais atividades desenvolvidas atualmente. Any plans? Bom, hoje em dia estou de volta para o Brasil, por escolha própria, e justamente por acreditar na capacidade de produção da ciência brasileira, acreditar no Brasil enquanto país produtor de ciência de qualidade. Então, hoje em dia estou terminando um dos artigos que eu desenvolvi com a Dra. Carrie Pirma durante meu tempo lá e estou envolvido em outras parcerias aqui no Brasil de colegas, de amigos de outras épocas, gente da UFRJ, gente da UFMG. E ao mesmo tempo estou estudando para concurso, estou trabalhando na criação do meu próprio laboratório aqui.
E assim como eu tive a oportunidade de sair e encontrar um lugar bom e gente boa de lá, eu também quero a oportunidade de poder oferecer, não só devolver para a ciência brasileira, para a sociedade brasileira, a educação de qualidade que eu tive aqui e as parcerias de qualidade que eu tive aqui, mas também poder trazer amigos de fora, atuais colaboradores americanos, alemães, e poder mostrar para eles aqui o que a gente pode fazer. É isso que eu estou construindo agora. Forneça aqui algumas dicas para outros estudantes brasileiros que visem estudar e trabalhar no exterior também. Quais requisitos são Então, se exigidos? você tem vontade de estudar fora ou trabalhar fora, a sugestão que eu te dou é ter uma base boa. Muita gente quer ir para os Estados Unidos, muita gente quer ir para a Europa. Existem muitas vagas lá, não são, infelizmente, eles têm muito mais vagas para pesquisadores em diferentes estágios da carreira lá do que a gente tem aqui hoje, por enquanto. É, mas tem uma base muito boa para ter o que oferecer. Então acho que seria a minha primeira dica. Desenvolva uma base sólida aqui de habilidades práticas, seja conhecer bem uma linguagem de programação, seja saber muito bem alguns métodos de obtenção de dados, é, aprenda muito bem a escrever, se comunicar com clareza, não necessariamente sem sotaque, não necessariamente com inglês ou com francês perfeito, mas saiba se comunicar. E acho que se você tem isso a oferecer, tem uma base boa a oferecer, e eles precisam de gente boa, e ao mesmo tempo você consegue comunicar que você consegue fazer tudo isso, as portas se abrem. Então, desenvolva essa base boa, ganhe experiência aqui com os projetos bons que a gente tem aqui e principalmente não tenha medo de falar com essas pessoas, com esses pesquisadores de fora. Não importa se é uma universidade ali numa cidadezinha do interior da Suíça, não importa se é em Stanford, em Harvard, é, os bons pesquisadores eles são abertos a conhecer e interagir com gente, quem quer que seja. Eles querem atrair talento. Então não tenha medo de se apresentar, mandar um e-mail, se apresentar. É, e não simplesmente para trabalhar, acho que essa é a última dica. Não só para estar num país diferente, mas se interesse pelo que a pessoa está fazendo. Descubra o que te interessa e encontre alguém que trabalhe com aquilo que você quer fazer a seguir. Porque na verdade é uma via de mão dupla, né? Eles querem alguém que realmente vão contribuir com o laboratório, com técnicas, mas também com ideias. E só morar fora por morar fora, você pode passear, você pode juntar seu dinheiro aí daqui, sei lá, 5 anos, passar uma semana em algum lugar, mas saiba por que você quer sair. Se você quer realmente desenvolver um trabalho lá, se interesse por que a pessoa está fazendo. E você vai ver que é muito mais fácil e muito bom. Então é isso que eu queria compartilhar. Por favor, fiquem à vontade para mandar um e-mail, para tirar alguma outra dúvida. Então, minha caixa de e-mail está sempre aberta. E boa sorte. Continuem procurando, seja aqui no Brasil, seja fora, e continue fazendo ciência de qualidade, independente do nível que você está na sua carreira. A gente precisa disso como brasileiro, a gente precisa disso como ser humano. Obrigada pela participação. Nós acreditamos que esse conteúdo ajudará muitas pessoas que compartilham desse mesmo Muito sonho. obrigado e